Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é dor. Vontade de chorar e morrer. Voltamos aqui com o quadro de pontos perdidos, aqueles experimentos malucos e por aí vai. Porém, o de hoje é um sofrimento pra falar, cara, dói. Sebastian Vettel em 2017, ele realmente pipocou? A Ferrari prejudicou mais ele? Ele mesmo se prejudicou mais? Dava pra ser campeão sem os pontos perdidos? Vamos falar de tudo no vídeo de hoje, então sem mais enrolações, vocês já sabem, vai ser difícil, bora para o vídeo. Vamos entender como vai funcionar esse vídeo. O ponto inicial aqui vai ser ver se ele realmente pipocou, se a Ferrari errou tanto assim, por aí vai, para no fim saber se com esses pontos perdidos ele poderia levar o título. E como estou fazendo nos últimos vídeos desse quadro, vamos contabilizar erros e pontos perdidos de ambos, para ficar mais justo e não contar só o do Vettel. Então vamos analisar todos os erros de Vettel e Ferrari, mas também todos os erros de Hamilton e Mercedes. E vai ser assim que vamos analisar a tabela corrida a corrida e ver quantos pontos perdidos foram por erros da Ferrari, da Mercedes, de Hamilton ou de Vettel. E no fim mostrarei a classificação normal, a classificação só com pontos perdidos do Vettel, só com erros da Ferrari e muito mais. Vai estar bem completinho. Vocês sabem como é esse quadro, se não sabe, acho que vocês vão entender durante o vídeo. Se não, tem a playlist aparecendo aqui no card só com os vídeos desse quadro. E já vamos para o primeiro, que não é favorável ao Vettel, Austrália. Primeira corrida do ano, GP da Austrália, onde após a pré-temporada a dúvida pairava no ar. Será que a Ferrari vai desafiar a Mercedes? Bem, o qual mostrava que seria difícil, pois Hamilton enfiou quase 3 décimos e Vettel o segundo. Na corrida o inglês abria ali a sua distância até que ele para na volta 17. Voltando cerca de 3 segundos atrás do Verstappen, ele chegou no holandês, mas ficou preso, não conseguia passar. Nisso Vettel ficou 6 voltas a mais na pista, ganhou tempo, parou e voltou justamente na frente de Hamilton e Verstappen, onde no fim Vettel venceu. Ou seja, se a Mercedes tivesse esperado algumas voltas para ele voltar na frente do Verstappen, a estratégia certa, ou seja, 7 pontos a mais para ele, 7 pontos a menos para o Vettel. Na corrida seguinte, na China, nada de anormal aconteceu, foi só uma corridaça mesmo. Mas agora, Bahrein. Passada rápida no GP do Bahrein só para citar um erro de Hamilton, que não perderá pontos, mas é importante citar, onde durante o safety car na entrada nos boxes, Hamilton segurou demais o Ricciardo de propósito, e foi punido em 5 segundos por isso. Mas aqui não muda nada, pois ele foi o segundo e sem a punição ele seria o segundo, até porque isso não deixou ele em tráfego nem nada, então segue o jogo. No GP da Rússia, tudo normal. Largada top do Bottas e vitória. No GP da Espanha, baita batalha entre Hamilton e Vettel na normalidade. Mas aí vem Mônaco. Aqui é mais um envolvendo Lewis Hamilton. Tá quase virando o vídeo do Hamilton isso aqui. É verdade. Que foi ele ficando de fora no Q2 após diversas voltas erradas no quali. E para fechar com chave de ouro, o Van Dorn bateu no fim e ele ficou no Q2, sem chance. E como ele chegou em sétimo, logo atrás do Sainz e se trata de Mônaco, acho que no mínimo, e sempre trato as coisas aqui no mínimo, ele seria sexto. Porque Mônaco é imprevisível, ele não tava bem, então ele tinha chances tanto de largar de terceiro quanto de largar de sexto. Então 2 pontos a mais por culpa dele. Canadá. Agora sim, momento de Sebastian Vettel se lascando. Eu não quero! GP do Canadá, Hamilton pole, Vettel em segundo. O favoritismo era do inglês mesmo. Só que na curva 1, Verstappen danifica a asa dele. Até aí, beleza. No bolo lá tem um caos do bom e vem o safety car. Só que a Ferrari, vendo essa asa quebrada dele, decide não chamar durante o safety car. Burro! Burro!
Aí o que acontece? Relargado, esse pedaço da asa imediatamente cai. Dessa forma, ao invés de parar durante o safety car e voltar em último a 6 segundos do líder, ele parou após o safety car e voltou em último a 40 segundos do líder. Vettel ainda se recuperou, chegou em quarto, colado no Ricciardo, e terminou 16 segundos atrás do segundo Bottas. E ele perdeu nessa brincadeira 34 segundos. É uma incompetência. E como ele estava muito mais rápido que o Bottas, mas muito mais rápido, acho que ele seria segundo. Ou seja, por conta da cagada da Ferrari, ele perdeu 6 pontos nessa brincadeira. Bacana. Mas o caos, ele prossegue. Hora de um momento, gente, que é caos, é briga de trânsito. Seta, cadê a seta? Cadê a seta? GP do Azerbaijão de 2017. Uma batalha campal, batida pra tudo quanto é lado, atacado de safety car. E em uma das relargadas, Vettel acaba dormindo no ponto toque em Hamilton, fica pistola com o suposto brake test e tromba nele. Essa trombada rendeu a ele um stop and go de 10 segundos, que ele pagou após o Hamilton ter que consertar o encosto de cabeça. Essa parada no encosto de cabeça foi azar, sem culpa de Hamilton ou Mercedes, mas a do Vettel foi culpa diretamente dele. Ou seja, sem isso, Vettel venceria no Azerbaijão e levaria 13 pontos a mais para casa por culpa dele, por culpa somente dele. Meio de que vigarista, inclusive. Áustria e mais uma envolvendo Hamilton, que também é rápida. A Mercedes teve que trocar o câmbio dele, pois não conseguiram cumprir as 6 corridas usando o mesmo câmbio. Assim ele tomou 5 posições de punição no grid de largada, no qual Bottas foi o pole, com Vettel em segundo e Hamilton em terceiro. Então acho que ainda daria Bottas e Vettel no top 2. Mas aqui Hamilton, sem essa punição, seria o terceiro ao invés do quarto, ganhando 3 pontos a mais. Essa foi rápida. Agora a próxima... Essa é complicada porque, bicho, o GP da Inglaterra foi o GP em que Vettel não estava bem. Tomou do Kimi durante todo o final de semana, estava sofrendo para ir ao pódio, mas no final da prova tivemos o drama dos pneus. Raikkonen na volta 49, que era o segundo, teve o pneu furado no meio da volta. Ele foi para os boxes e ainda conseguiu voltar em quarto, atrás de Bottas e Vettel. Verstappen parou na mesma volta por precaução, já que, atenção, Vettel seguiu na pista. Senti o meio com cheiro de clorofila aí no ar. E na volta seguinte, adivinha? Adivinha? O pneu de 32 voltas do Vettel foi pro espaço também. Ele sofreu mais que o Kimi, parou e voltou em sétimo. Aqui, como eu acho que o Verstappen não pararia se o Vettel tivesse parado por precaução, o alemão teria levado 10 pontos para casa no 5º lugar, ao invés de 6 pontos para casa no 7º lugar. Ou seja, por conta da Ferrari, que não chamou por precaução, sabendo do estado dos pneus, ele perdeu 4 pontos daí. A sequência de provas após isso foi determinante. Na Hungria, Vettel venceu mesmo com problemas, enquanto o Hamilton foi o quarto, devolvendo a posição que o Bottas tinha cedido para ele na última volta, pois ele não passou o Vettel, então devolveu. Na Bélgica, corrida normal, Hamilton segurou o Vettel e venceu. Na Itália, o Vettel se lascou com a chuva no sábado, chegou em terceiro e Hamilton venceu. Mas então, vem ela, gente. Morrer de carta fora. Hora de falar de Singapura, um dos maiores traumas já presenciados pela pessoa que vos fala. E é aquela coisa, Vettel era o pole, Mercedes estava mal, Hamilton era apenas o quinto no grid, até que vem a largada e acontece aquilo, os 3 ficam fora, incluindo o Vettel. Que assim, quem poderia evitar mais o incidente era o Vettel. Porém, é incidente de corrida, gente, assim, eu vou explicar. Tentarei explicar o porquê que o Vettel não tem culpa em Singapura, ou pelo menos não é culpado. Na largada ele fez o movimento de fechar o Verstappen, como vários pilotos já fizeram, incluindo o próprio Verstappen várias vezes. Beleza, ele faz esse movimento pra tentar fechar o Verstappen, prejudicar ele e tal, né, fechar a porta, aquele movimento comum. Porém, o Raikkonen larga bem pra Cacilda e ele não vê o Raikkonen. O Raikkonen tá no ponto cego, ele não vê o Raikkonen largando muito bem pra pegar a ponta. Só que ao mesmo tempo o Raikkonen não vê o Vettel. Então o Vettel não vê o Raikkonen, não sabia que ele tava ali, se não poderia ter
precipitado e o Raikkonen não vê o Vettel. O Verstappen daí não tem culpa alguma, cara, ele ficou no sanduíche, coitado, não tem como fazer nada. Mas aqui, incidente de corrida não tem um mega culpado, nem nada do tipo, tá? Incidente de corrida. Quem poderia ter evitado mais? O Vettel. Mas ele é culpado? Não é. Então... segue o jogo. Acabou. E eu tentarei não considerar esse GP pra conta, porque não é um incidente que teve alguém punido, e seria uma grande colher de chá pra eu dizer, ó, gente, o Vettel seria campeão sem Singapura, hein? Ladrão. Como eu já vi gente dizendo assim, ó, se não fosse Singapura e Japão, o Vettel seria campeão. Então, por enquanto, vamos sem. E no fim, eu mostro a tabela com Singapura também. Tá bom. Aqui tá como 0 pontos perdidos, porém, se tivesse, seria 25 pontos a mais para o Vettel e 13 a menos para o Hamilton, já que ele seria o quarto, já que Red Bull e Ferrari estavam melhores que a Mercedes naquele final de semana. Isso, claro, sem acidente. E daqui pra frente, aí vem uma desgraça. A corrida seguinte a tudo isso foi na Malásia, com o campeonato indo pelos ares, já que a tendência era a Mercedes ser melhor na reta final, e realmente foi. Mas chega no treino classificatório e o Vettel nem faz volta no Q1, pois o carro teve problemas de motor e aí largaria de último. Ele fez uma corrida de recuperação espetacular, chegou na 4ª posição, uma provaça mesmo, ainda que o Stroll acertasse ele após a corrida. Mas assim, como o Raikkonen foi o segundo no quali, acho que o Vettel no mínimo, e novamente estou falando do mínimo aqui, chegaria atrás de Verstappen e Hamilton em terceiro. Portanto, bota mais 3 pontos aí na conta da Ferrari. E vem mais. GP do Japão em Suzuka, Vettel largava da 2ª posição, Hamilton novamente era o pole. Madrugada, eu vou lá, ligo a TV e escuto o Luiz Roberto falar: gente, olha a Ferrari vivendo um inferno astral e dessa vez um problema de vela. Um problema de vela, onde Vettel largou, perdeu várias posições de início e abandonou, assim. Aqui ele iria de 0 pontos para 18 pontos, pois ao meu ver, Vettel seria no mínimo o segundo, mas né, uma vela. Uma maldita vela. A prova seguinte nos Estados Unidos foi normal. Vettel chegou a tomar a ponta na largada, mas Hamilton passou e venceu. Mas no México o título foi definido com contatos. GP do México, mais uma prova que eu não vou contar para a tabela final. Ladrão! Apesar da largada que mudou a corrida, pelos mesmos motivos de Singapura não contar. Mas bem, Sebastian Vettel era o pole, Hamilton era o terceiro, precisava de um milagre para não perder o título ali. E no México, você sabe, o pole é atacado por geral na largada. Nisso, o Verstappen passa, o Vettel já toca no Verstappen e depois toca em cheio na roda de Hamilton. O Tião danifica a asa, o Hamilton tem o pneu furado, e no fim, Vettel foi o quarto e Hamilton foi o nono, mas levou o tetra lá. E assim, gente, aqui a culpa maior é do Vettel. Outra vez? Ele que tinha o controle da situação e bateu, apesar de não ter sido punido. Como dito, não vou contabilizar para a classificação, pois não teve punição, mas aqui, pela forma como a largada estava se montando, creio que o Hamilton teria sido o segundo e Vettel teria sido o terceiro. Assim, o inglês levaria mais 16 pontos e o alemão levaria mais 3 pontos. Bora pra última. Interlagos, com Hamilton já campeão na vida real, o homem foi disputar o Q1 e já na primeira volta, pimba, bateu. Hamilton rodou sozinho, o erro dele largaria em último, onde na corrida ele fez uma baita recuperação largando nos boxes, chegou em quarto a só 5 segundos do vencedor Vettel. E assim, o carro mais forte daquele final de semana era o da Mercedes, tanto que o Bottas foi o pole, liderou o TL3 e Hamilton liderou o TL1 e TL2 todos com dobradinha. Então aqui, creio que com condições normais, Hamilton venceria. Ou seja, 13 pontos a mais para o Hamilton e 7 pontos a menos para o Vettel. E nesse universo, Hamilton é tetra. Até aqui, bicho. E depois, em Abu Dhabi, Bottas venceu, com Hamilton em segundo e Vettel em terceiro, normal. Então tá finalizado. Esses foram os pontos perdidos de Hamilton e Vettel em 2017, seja por erro deles ou da equipe. Então, vamos para as tabelas. Hora do show! A tabela final desse experimento, sem Singapura e México, ficou desse jeito aqui. Vettel perderia 30 pontos e Hamilton perderia 25 pontos. Mas o inglês seria campeão com 41 pontos de diferença.
diferença. Ou seja, Vettel sofreu mais, mas ainda assim nem deu pro cheiro. Se fizéssemos só contando os pontos perdidos do Vettel como em outros vídeos, mesmo assim ele não seria campeão. Porém, a diferença seria de somente 2 pontos. E aqui eu contei só o mínimo, então poderia mudar obviamente. Aí você fala, Kev, como que antes deu 30 pontos e agora deu 44? Bem, é porque aqui eu não descontei os 7 pontos da Austrália e do Brasil. É por isso mesmo. Se contasse apenas os pontos perdidos pela Ferrari, obviamente ele não levaria, mas seriam 31 pontos considerados. É muita coisa. Se considerasse os pontos perdidos do Vettel, mas contando Singapura e México, aqui sim ele levaria, mas é o único cenário, considerando os pontos só do Vettel e não do Hamilton. E para finalizar, os pontos considerando Hamilton e Vettel ambos, mas contando Singapura e México para equação, ainda assim daria Hamilton. E se contasse a mesma coisa a ambos, mas só Singapura, Hamilton seguiria tetracampeão. Virando uma sina, né? Derrota atrás de derrota. De pontos perdidos, Vettel perdeu 13 por culpa dele, 16 se contar o México, que eu acho que teve culpa mesmo, e 31 por culpa da Ferrari. Enquanto o Hamilton jogou 15 pontos fora e a Mercedes jogou 10 pontos fora. E de GPs com erros, foram 2 por erros do Vettel, porque eu tô contando o México aqui, acho que foi bem erro dele. Singapura não, Singapura foi azar, mas México foi erro. 4 por erro da Ferrari, 3 por erro do Hamilton, e aqui contando o Bahrein, e 2 por erro da Mercedes. Conclusão, Vettel e Hamilton erraram consideravelmente, até de forma equivalente, porém a Ferrari errou bem mais que a Mercedes, bem mais. Só que ainda assim, em apenas um cenário, Vettel derrotaria Hamilton. Um cenário de 5, e ainda assim seria bem difícil. E teria que fazer uma força bem grande, contando só os erros do Vettel, Singapura e México na equação, para ele ser campeão. Caso contrário, não seria. Então não, ao meu ver, Vettel não pipocou, porém em condições normais não daria para levar 2017. É a realidade, gente, não dava. A reta final do Hamilton foi bizarra. 2018 dava mais que 2017, apesar dele ter pilotado bem melhor em 2017 do que 2018. E tá aí, esse foi mais um vídeo do quadro Pontos Perdidos. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a rapaziada. Me sigam lá no Instagram, @primeirafila_F1. Entre no nosso Discord, link aqui na descrição, assim como também tá na descrição o meu Blue Sky e meu Freds, @KevNicolasPF1. Valeu também aqui aos membros, cara, muito obrigado aí aos membros do canal. Se quiser virar um, que é algo simbólico, cara, você não vai ganhar muita coisa, já adianta aqui. Tem um botãozinho de seja membro aqui embaixo, quem quiser, ok, quem não quiser, beleza. Mande sugestões aqui nos comentários. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de BR, comentário fixado. É nóis, tamo junto, falou!